Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está animado aí para mais uma hora? Meus irmãos, antes de eu ministrar a palavra do Senhor que está queimando em meu coração, eu quero primeiro agradecer a minha igreja, Catedral de Adoração, New York. Muito obrigado a todos vocês que todo mundo tem trabalhado, pastor, obreiro, jovem, menino, irmãos, diácono, novo, velho. Todo mundo tem trabalhado, ajudado de alguma forma para essa conferência agradecer. Muito obrigado. Eu já falei com alguns irmãos, eu estou trabalhando com jovens há alguns meses, e vocês têm me ajudado tanto a fazer o negócio ficar mais fácil. Thank you. Eu também quero agradecer, pastor, essa galera jovem, os jovens aqui da igreja. Eles vieram para a igreja todos os dias da semana, estava aqui. Mexendo com uma coisa, mexendo com outra coisa, fazendo a decoração, ensaiando. Thank you. Ó. Sou grato a Deus por vocês, por nosso pastor Wellington que nos apoia por tudo. Thank you, pastor. Thank you. Bruno, Bruna, thank you por vocês estar aqui. Essa baixinha aqui. Pastor, sabe qual é o problema? Eu sou doido e ela não me freia. O problema é isso, que eu sou doido e ela não me freia. Aí quando vai ver, já é mais doido que eu então, né, pastor? Eu sou grato a Deus de poder fazer parte dessa igreja. Meu irmão Tony, Letícia está lá atrás ajudando. Esse pastor aqui, ó, não sei se você conhece, pastor Rômulo. Meu amigo. A segunda igreja que eu preguei nos Estados Unidos foi a dele. A primeira foi lá na catedral, a segunda foi a dele. Corajoso. Não. Eu falei com o pastor. Não, realmente. Pastor Rômulo, eu falei, pastor Rômulo, vai ser a conferência dos jovens, vai ser o lançamento do meu livro. Ele, tô lá. Era Santa Ceia, ele mudou tudo lá, não cancelou, tá tendo a Santa Ceia, mas ele veio aqui para cultuar Deus com a gente. Sou grato a Deus pela sua amizade, pastor. Muito obrigado, viu? Irmãos, como os irmãos já sabem, tá aqui meu primeiro livro de muitos. Esse livro aqui era algo impossível para mim. Esse livro aqui era algo, na minha realidade, escrever um livro era algo impossível. Tô ruim ainda. Tô muito ruim. Mas eu era bem pior. Ou melhor, muito pior. Tem um pastorzão muito maluco. Desculpa falar assim, meu pastor Wellington. Que é o pastor Wellington. O primeiro pastor maluco foi o pastor Carlos, que um dia me deixou pregando. Eu preguei e falei, como João Vitor, eu sempre sonhei em ser pastor, sempre queria pregar. Mas eu nunca tive essa oportunidade, que eu não conseguia. Quando ele me deu a oportunidade, eu comecei a pregar. A segunda vez foi ali, pastor Rômulo. Aí eu fui para um seminário aqui em Astoria. Depois o pastor Carlos me levou para o Christchurch College lá em Boston. Eu falei assim, eu quero esse negócio para mim. E meu sonho era escrever, mas primeiro impossível. Eu não tinha completado o segundo ano no Brasil. Para me ler, quando eu descobri que ser pastor tinha que ler, eu falei assim, não, mentira. Irmãos, eu vim da Assembleia de Deus. Eu cresci a minha vida toda sabendo que para pregar eu tinha que o quê? Era revelação. Deus vai te revelar. Aí eu descubro como o pastor fala, tu quer pregar? Tem que estudar. Esse negócio machucou comigo demais. Eu falei, isso não é para mim. O tempo se passou. Pastor Wellington, quando ele me conheceu, eu sem um centavo no bolso. Ele falou comigo assim, boy, vem pro Christchurch College. Não para de estudar. Toda vez que o pastor Wellington falou comigo, boy, não para de estudar. E esse negócio impregnou em mim de tal forma que a minha vontade é só de estar fazendo esse negócio, sabe? Obrigado, pastor. Sou grato a Deus pela vida do senhor. Se eu estou aqui hoje, o senhor, pastor Carlos,
E esse livro que está aqui, obrigado, eu nem pensei em falar isso, mas quando eu cheguei aqui, isso é que eu vi o senhor, pessoas que fez parte da minha trajetória há 16 anos atrás. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Rômulo, pastor Wellington, pelas classes, mais de 2 anos, 3 anos sem estudar, sem pagar um centavo. E o senhor falava comigo assim, não para de estudar. Então a galera aqui que é jovem, que almeja ser pastor, almeja pregar, eu vou falar a palavra que o meu mentor falou comigo, sabe o quê? Não para de estudar. Então esse livro aqui, Além do Caos, quando eu escrevi ele, eu comecei a escrever, era o meu sonho lá de Caeté, mas eu falava, isso nunca vai acontecer. Quando eu peguei assim, tudo concluído, eu pensei, não foi eu que fiz. Não foi Yahvé, irmãos, não. Eu trabalhei muito, mas é algo de Deus, uma promessa de Deus, e eu espero que você que vai ler venha ser abençoado. Não é um livro de autoajuda, é um livro com teologia prática, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a sua fé. Eu quero pedir para o pastor Wellington para orar. E com privilégio, o pastor Wellington também, que fez o prefácio também do livro para mim. Gente, o Anderson foi bastante econômico aqui em dizer que está ruim, porque eu li o livro para prefaciar. E o livro ele é bíblico, ele é profundo, ele é ungido, ele é gostoso de ler, ele é prático demais, mas ele economizou muito. Eu entendi o que ele quis dizer, mas Deus te colocou num lugar que você talvez ainda não consegue perceber. Graças a Deus que seu coração está assim, mas Ele já te colocou em outro lugar. Esse negócio de ruim aí não funciona mais para você. Isso não é ruim não. Não é ruim não. Você foi ruim. Você foi ruim. Eu fui muito ruim. Eu acho que eu fui um pouquinho mais ruim. Posso falar um negócio? Gente, estava nada combinado isso aqui. Esse sujeito que está aqui, o Tony, ele também é culpado de eu ter estudado. É. O Tony é meu amigo há 16 anos. O Tony, quando eu terminei de pregar, terceira vez que eu preguei lá em Astoria, fomos pro Diner. Quando eu cheguei no Diner para comer, Eu lembro disso. Eu lembro. Marquinho tá lá também, tava todo mundo. Marquinho, o Tony, tá a turma aqui, pastor. Tudo culpado. Quando eu cheguei na mesa, eu dei carona para todo mundo. Quando eu cheguei no dining, todo mundo conversando. Eu falei, está falando de mim? Eu olhei e falei assim, é melhor não ter falado do que se falar vai dar ruim. O Tony vai e não consegue. Ele levanta e fala assim, ô velho, seguinte, tava todo mundo falando de ti mesmo, viu? Aí eu falei, o quê? Imagina uma pessoa que sempre sonhou ser pastor e pregar. O seguinte, tu é ruim demais. Vai fazer outra coisa. Esse negócio é pra ti não. Tu fala rápido, ninguém entende. Aquilo dali me deu vontade de chorar, travou aqui assim em mim, mas não chorei. Eu não consigo chorar, irmãos. Trava, mas não sai. Quando eu fui pra casa, eu dei carona, não preciso, os irmãos tudo ainda. Amigo. Sai, quase saiu outra coisa. Ziza, filho das trevas. Dei carona pra eles. Mas quando eu cheguei na porta da minha casa, a minha oração foi essa: Senhor, foi o Senhor que me chamou. Eu acredito. Tudo que eu tiver a fazer para me melhorar, eu vou fazer. Amém. Irmãos, o tempo está passando. Hoje eu não sou aquele menino mais com 18 anos. Eu aceito o elogio do Senhor. Mas quando eu vejo o pastor Wellington pregando, os outros homens, eu falo, Jesus, eu estou ruim demais. Os outros homens que é tão usado por Deus de forma tão grandiosa, que eu me admiro como espelho. Eu estou muito longe, mas eu me admiro que eu quero ser igual. Isso é irmãos, eu quero fazer da minha vida, pro resto da minha vida, pregar a palavra. Desculpa, pastor, eu não estava no script, mas eu quero fazer em nome de Jesus. Eu quero ficar velho, podendo pregar a palavra do Senhor. Não fazer nada. Isso queima meu coração. E cada dia mais queima mais. Agora, eu agradeço por esses caras terem falado isso comigo. Porque aquilo dali me deu um incentivo tão grande. Passou semanas,
Eu encontrei com o senhor numa igrejinha lá em Long Island, até que pegou fogo. O senhor lembra, pastor Ricardo? Na porta do carro do senhor, eu falei, pastor Wellington, tudo que eu puder fazer para me estudar, eu vou fazer. Aí o pastor Wellington sempre o que fala? Boy, nunca para de estudar. Thank you. Que o livro, se você puder orar comigo, a gente vai orar agradecendo a Deus pelo livro. A gente tem que agradecer antes de qualquer coisa na minha oração, mas pedindo a Deus para as pessoas que forem ler. E eu quero que você leia, eu quero que você compre. Não é para abençoar a vida do Anderson, não. Quem lê é que é abençoado. Amém. Ok? Quem lê é que é abençoado. É para você ser abençoado com o que está escrito aqui. E tem muito jovem aí que vai seguir você, porque você está seguindo Jesus. Obrigado, pastor Romo, por ter acreditado nele na segunda vez. Até a 15ª eu ainda estava usando, ele não sabia. Eu estava usando aquele negocinho lá do CVS. Eu não ouvi, mas eu falava, foi ótimo. Entendeu? Muito obrigado, porque a gente precisa de gente que acredita, de gente que confia. Cadê? Agora o negócio virou. Cadê o filho de Bianca? Cadê Elias? Não precisa vir não, Elias. Fica aí. Fica aí, meu filho. Então, vou falar rasgado para você, a molecada toda, entender. Se você não ficar com frescura, se você entregar o que você tem para Deus e fizer a vontade de Deus, vai ser mais rápido que você imagina que você vai chegar. Eu não brinco com isso, tá, meu filho? Você vai chegar lá rápido. Macho de Jeová, fazendo esse monte de perguntas, 1 milhão de perguntas que você faz, estudando, procurando, porque não é só fazendo pergunta, é estudando. Você vai chegar lá rápido. Que Deus use a sua vida e use muito, tá, meu filho? Amém? Meu Deus, eu estou aqui com esse livro. Antes de qualquer coisa, agradecendo ao Senhor pela vida do Anderson, pelo homem que ele é, pelo pastor que ele é, pelo pai que ele é. Grato ao Senhor porque, meu Deus, a tua igreja é melhor quando nós temos homens como ele, meu Deus, fazendo, criando, projetando, sonhando, homens visionários. Está aqui, Senhor, um livro que nasceu, eu creio, Senhor, em Ti. Passou para o coração dele e agora está nas nossas mãos. Algo que ele nunca imaginava, mas é o primeiro de muitos que ainda virão. Meu Deus, o material é maravilhoso. Está muito gostoso de ler, saudável de ler, porque é bíblico, é ungido. Meu Deus, nos direciona, nos ensina a Tua palavra. E eu peço a Ti, Senhor, agora, Senhor, que o Senhor de verdade possa dobrar a sabedoria. Que o Senhor possa dar ainda muito mais para Ele escrever coisas, Senhor, profundas, para que nós possamos ser abençoados através disso. Mas esse aqui, Senhor, que já está pronto, que já está em nossas mãos, que as pessoas que, Senhor, lerem este livro, possam ser inspiradas, motivadas, possam acreditar que no meio da tormenta o Senhor está, possam acreditar que no meio das dores o Senhor é o Deus da cura, que eles possam acreditar que o Senhor não deixa filho teu para trás, que o Senhor sempre estende a mão para quem precisa de Ti. Usa, Senhor, esse livro para fazer muitas coisas que talvez eu não vou fazer, nem ele vai fazer, mas esse livro vai chegar. A Ti a honra, a glória e o louvor. Gratos, ó Deus, pela palavra que está aqui nesse livro, que o Senhor deu para o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Vocês agora me aguentam ouvir por 10 minutos? Quem gostou do meu ursinho aqui? A nossa conferência, o tema dela é Resilient Faith, fé resiliente. E a gente está vivendo, ou melhor, aqui em Nova York já passou por diversas vezes pessoas que chegam aqui em New York, que falam que no Brasil era crente, que no Brasil ia para a igreja, que no Brasil tinha uma vida íntima com Deus, mas quando chega aqui, rápido, se encanta com a beleza da cidade, se encanta com a facilidade que a cidade tem, cai, mas cai e não levanta. Conheço, pastor, jovens
está na igreja, canta, toca, ora, faz bonito, mas agora vai passar por outro ciclo da vida. É para o college. Quando chega no college, a sua fé, e sabe o que eu descubro? Que a nossa vida do cristão tem que ser uma fé resiliente. Não importa o local geográfico que você se encontra, você não pode cair e ficar caindo. Você tem que ficar em pé. Quem tem uma fé resiliente, ele tem uma base que não deixa ele cair. Quem tem uma fé resiliente, ele tem um fundamento que ele sabe quem é, que ele pode até tomar as pancadas da vida, mas ele sempre vai levantar. Quem tem uma fé resiliente, não importa o local geográfico que ele se encontra, porque ele vai saber quem é o fundamento da fé dele, que é Jesus. Esse bichinho aqui vai estar comigo em toda a minha pregação, só para saber que quem tem uma fé resiliente, ele pode tomar pancada dali, ele pode tomar pancada daqui, ele pode ser mudado de local geográfico. Portanto, a sua base está firmada, o seu fundamento está alicerçado, a sua base está concreta, que é Jesus. Quem sabe quem é o seu Deus, não importa a circunstância que encontra. Quem sabe quem é seu Deus, não importa para onde ele vai. Quem sabe quem é o seu Deus, ele pode ir para qualquer lugar geográfico. Mas desculpa, irmão. Ele volta. Sabe por quê? Ele sabe quem é o seu Deus. Quem tem fé resiliente, permaneça perseverante e com fé aonde ele estiver. Eu quero convidar vocês que podem abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, verso 15. E quem puder ficar de pé comigo, por favor. Eu vou ler somente o verso 22. Desculpa, vou ler o 24. Diz assim: ele respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ela veio, prostrando-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Pai, fala conosco. O Senhor já falou conosco através dos louvores entoados. A tua palavra por si só já fala conosco. Mas venha falar conosco nessa noite. Usa a minha vida para que possamos sair daqui com a total certeza que o Senhor falou conosco através da tua palavra, e que a tua palavra venha permanecer guardado em nosso coração. Assim, Deus, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto que eu li, esses versículos que eu li, faz parte da mulher Sirofenícia, aonde que Jesus, ele entra nessa cidade que pertencia hoje o Líbano. E quando Jesus, ele nessa cidade, vai uma mulher atrás de Jesus, chamando Jesus para que Jesus poderia fazer algo na vida dela. E mais, ela vai chamando Jesus com o nome que os judeus conheciam, melhor dizendo, o nome que Deus havia feito a promessa que ele havia para os judeus, que era Jesus, filho de Davi. Essa mulher, ela era uma mulher gentia. Todos os seres humanos, todo ser no mundo antigo que não nasceu em Israel, que não era judeu, eles eram gentil. Essa mulher, Sirofenícia, ela
ver Jesus, e ela começa então a chamar Jesus de filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu vejo isso no texto, chama muito a minha atenção, e eu gosto de ver isso, porque, primeiro, quando ela, só do texto, está expressando Sírio-Fenícia, que ela era gentia, está expressando que Jesus, ele era judeu, e ele veio para os judeus. E ela, como Sírio-Fenícia, no Sírio-Fenício, eles adoravam outros tipos de deuses. Eles tinham mais de um Deus que adorava. Agora, quando essa mulher, ela vê Jesus passando, nós não temos relato de texto se Jesus tinha ido lá anteriormente, como essa notícia chegou de Jesus, mas o texto vai falar que a fama de Jesus percorria por toda a terra. Olha o que ela vai fazer, olha. Quando ela vê Jesus passando, ela grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela estava dizendo Jesus, filho de Davi, ela estava dizendo que aquele ali era o cumprimento da promessa de Deus, que aquele dali era o enviado de Deus, que aquele dali era o Messias, que aquele dali era o Salvador. E mais, ela fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por qual motivo que ela está pedindo misericórdia? Por conta da filha dela, que estava possessa. Ela está pedindo misericórdia porque ela sabia que aquele que estava ali poderia colocar a mão aonde ela não poderia. Ela estava sabendo que aquele que estava passando ali poderia fazer para ela o que ela não fazia. Querido, eu quero falar para você uma coisa: quem sabe quem Jesus é, clama a Jesus. Quem sabe quem Jesus é, chama Jesus. Por quê? Porque Jesus é Ele que o único que pode colocar a mão aonde que você não pode. Jesus, Ele é o único que pode estender a mão e purificar aquele que está imundo. Jesus, Ele é o único que pode estender a mão, libertar aquele que está preso. Jesus, Ele é o único que pode tocar e se liberta. E essa mulher Sírio-Fenícia? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Toca aonde eu não posso tocar. Faça o que não posso tocar. O texto vai dizer que Jesus permanecia em silêncio. Jesus, Jeff, ele permanecia. Ó, só para os crentes aqui. Mas o silêncio de Jesus não é que Ele não está te ouvindo. O silêncio de Jesus é que Ele está querendo ver os filhos dele clamando: Jesus, toca, Jesus. O silêncio de Jesus não é que Ele está te abandonando, te colocando contra a parede. O silêncio de Jesus, Josiane, é porque Jesus, Ele está ouvindo o teu clamor. Escute bem. Se a mulher Sírio-Fenícia fosse eu e você, não tivesse uma fé resiliente, mas olha, ele permanecia atrás de Jesus, chamando Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, Ele não estava respondendo, mas Ele estava ouvindo. Quando você achar que você não está sendo respondido, mas pode ter certeza que Ele está te ouvindo e Ele quer te ouvir. Quando você achar que Ele não está ouvindo você, Ele não está te respondendo, clame mais alto, grite mais alto que Ele está te ouvindo. Escute bem, olha. Os discípulos falam para Jesus assim: Jesus, manda essa mulher embora. Despede essa mulher. Quem não vai entender vai dizer assim: manda fora. Mas Jesus, como bom pai, só queria uma coisa: grita mais, chama mais, grita mais. Porque os discípulos, ele não estava entendendo o que Jesus estava fazendo, mas Jesus estava gostando que aquela Sírio-Fenícia, aquela mulher que não era gentia, estava com a sua fé enraizado, tinha a sua fé em Jesus, conhecia Jesus, ela tinha uma fé resiliente, porque por mais que parecia que Jesus não estava respondendo, mas Jesus estava ouvindo o seu clamor, e por ela saber que Jesus está ouvindo, ela poderia não estar tendo resposta, mas ela sabia: Ele está me ouvindo, e por Ele estar me ouvindo, eu vou permanecer. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, toca onde ninguém pode tocar. Jesus, filho de Davi, liberta que ninguém pode libertar. Jesus, filho de Davi, faça o que ninguém pode fazer. Uma fé resiliente
é saber que o meu Deus está me ouvindo, mesmo eu estou no silêncio da vida. Uma fé resiliente é saber que o meu Jesus está me ouvindo, mesmo quando parece que eu não estou tendo resposta. Uma fé resiliente é saber que mesmo quando eu pareço eu estou só, Ele está me ouvindo, e por isso aí o local geográfico não muda a minha fé, porque a minha fé está estabilizada em Jesus. Não tem poder de me parar. Uma fé resiliente não tem a capacidade de me parar, porque eu estou estabelecido em Cristo. Eu sei quem Ele é. Quem conhece Jesus, o silêncio dele é uma oportunidade para demonstrar a minha fé. Quem conhece Jesus, o silêncio dele é uma oportunidade para me demonstrar que eu estou adorando. Como assim? Já viu crente? Ou quem sabe você que está aí, está sofrendo? Está sem resposta? Você que está aqui hoje cantando: quem determina o início e o fim é o meu Deus, e Ele me diz. Mas você está sofrendo? Você não teve resposta? Sabe por que você está cantando? Porque se você tivesse caído, a sua fé não era uma fé resiliente. Mas como que a tua fé é resiliente? Mesmo você sem ter resposta, você permanece de pé, levantando as mãos para o céu e cantando ao Senhor, porque Ele não pode estar te respondendo, mas você sabe, a sua fé te dá uma estabilidade, uma certeza que Ele está me ouvindo. E se Ele está me ouvindo, uma coisa eu vou fazer, eu vou clamar a Ele. Se Ele está me ouvindo, uma coisa eu vou fazer, eu vou adorar Ele. Se Ele está me ouvindo, uma coisa eu vou fazer, entregar a Ele louvor, entregar a Ele adoração, entregar a Ele a minha adoração através da minha fé. Essa mulher Sirofenícia não respondeu, não foi respondida, mas ela permaneceu chamando: Jesus, filho de Davi. Até que Jesus lhe responde: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Quando Jesus dá essa resposta para a mulher, é porque Ele veio para os judeus. Essa mulher, e Ele fala outra palavra. Então, prostrando-se ela diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Primeiro Jesus fala que Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, que Ele veio para os judeus, aonde que Israel estava templo corrompido, política corrompida. Ele veio para iniciar o reino de Deus. Agora, quando Ele traz essa resposta, essa mulher, que até então não estava sendo respondida, ela faz uma coisa: ela para, prostra os seus joelhos e adora. Por que ela adora? Que mesmo ela sendo gentia, a cultura dela tinha outras tipologias de outros deuses, mas ela sabia que aquele que estava ali poderia tocar onde ela não poderia tocar, poderia libertar quem que ela não poderia libertar, poderia transformar quem que ela não poderia transformar. Por esse fato que ela prostra. Olha a palavra de Jesus. Porém Ele respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Essa palavra cachorrinho, no grego, canarions. O que é o canarions? O canarions é... Quem tem cachorrinho de estimação aqui? Que fica dentro de casa. O canarions é como se fosse um totozinho que fica dentro de casa. E o caion é um cachorro do lado de fora. O que Jesus está falando para essa mulher era isso aqui: olha, não é justo tomar o pão que está na mesa e dar para os canarions. Quinarions. Olha a resposta dessa mulher. Jesus, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas o que essa mulher vai falar
A palavra mesa, no grego, está trapezis. E o trapezis não é somente uma mesa que está sendo posta, está sendo um banquete. Um banquete que está posto do Senhor. E quando Jesus diz a palavra canarions, que os cachorrinhos, não era um cachorrinho que era colocado do lado de fora, era algo que estava dentro de casa. Vou fazer uma pergunta, quem tem cachorro aqui? Vocês amam o cachorrinho, sim ou não? Se o cachorrinho está dentro de casa, você tem um amor do cachorrinho, irmão, até como filho, viu? Você ama aqueles bichinhos. Semana passada eu fui na casa da Hélida. Lá tem um desse tamanhozinho assim, ó. Muito bonitinha. Vai dar ruim, pastor. Muito bonitinha a cachorrinha da Hélida. O Joshua, a gente estava naquele banquete lá. Estava no banquete na casa da Hélida. Um banquete. Olha o que acontece? A bichinha foi lá. A Nina foi lá, comeu o docinho do Joshua. Ou o Joshua comeu o doce, todo mundo ficou preocupado. Ela comeu do banquete. Ela queria o banquete que estava posto na mesa para nós. Por quê? Ela era dona da casa. Olha o que essa mulher pega e fala assim, olha. Jesus, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa, que cai do banquete do Senhor. Sabe o que é isso? Quem tem uma fé resiliente, porque ela sabia que Jesus veio para os judeus, mas ela falou assim, olha, eu estou satisfeita somente com a sua migalha, porque a migalha que cai da mesa, ou melhor, a migalha que cai do banquete do meu Senhor, é o mesmo alimento que está vindo na mesa. Se é o mesmo alimento que está vindo na mesa, eu estou alimentando do mesmo alimento que os filhos estão alimentando. Se eu estou comendo do mesmo alimento que está na mesa, que é esse banquete, é sinal que a minha fé é tão grande no meu Jesus, ou melhor, nesse Jesus que está aí, que Ele me faz, sabe o que é? Somente com as migalhas me sustenta, somente a migalha me dá prazer, somente a migalha me renova, somente aquela migalhinha me faz eu participar do banquete. Porque ela fez isso, ela tem, ó, uma fé resiliente. Quem tem fé resiliente, sabe quem Jesus é. Quero falar para os jovens que estão aqui. Alguns deles vão ir para a faculdade agora, para o college. No college você vai aprender várias coisas novas. No college vai começar a filosofia, a ciência, vai entrar outro universo. Mas no college, se você conhece Jesus, tem a sua fé estabelecida, tem a sua fé resiliente, você pode aprender, mas não muda o seu caráter. Você pode aprender, não vai mudar quem você é em Cristo. Você pode aprender, não vai mudar a sua adoração. Você pode aprender, não vai mudar a sua identidade em Jesus. Você vai aprender, mas lá você vai testemunhar Jesus. Querido, você que está na América, no Brasil eu era o crente, mas aqui tudo mudou, aqui o dólar me chamou, desculpa. Olha só, volta a estabelecer a sua fé, volta a ter a sua fé resiliente em Jesus, porque quando eu sei quem Jesus é, o negócio não tem a capacidade de mudar quem eu sou, não tem a capacidade, nem o poder de me mover a minha fé, porque quando eu sei quem eu sou, quem meu Jesus é, a minha base é Ele. Essa mulher, Sirvinícia, ela vai ser chamada, sabe o que Jesus fala com ela? Mulher, grande é a sua fé. Imediatamente, a filha dela foi liberta. Por que ela foi liberta? Ela teve uma fé resiliente em Jesus. Eu quero que você saiba que ela não era judia. Ela não era descendente de Israel. Ela estava em outro povo, que era um povo, até um povo pagão. Portanto, ela conheceu a respeito de Jesus, e por ela saber quem que era esse Jesus que estava operando do outro lado de lá, eu tenho fé nele que ele pode fazer mudar a minha história. Eu quero convidar você para estar aqui hoje, ficar de pé comigo. A gente já vai encerrar. Eu passei mais 5 minutos, Rose. Desculpa, falei 10, fui para 15. Mas olha,
Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, sabe por quê? Quem estabiliza a nossa fé é Cristo. A fé resiliente é que me sustenta na adversidade da vida. A minha fé resiliente que me faz eu caminhar quando a adversidade parece maior. A fé resiliente que me faz cantar e adorar quando o silêncio parece que vai me ofuscar. A fé resiliente me dá a certeza que o meu Jesus, por mais que ele não está me respondendo, mas ele está me ouvindo. Esse bichinho aqui, eu só trouxe ele para você entender um pouquinho, que eu bati um pouquinho nele. Mas ele volta. Ele só volta porque ele está com a base firme embaixo. A fé resiliente é essa fé que ela me dá certeza que o meu Jesus, que ela vai me mostrar quem é o meu Jesus. E hoje você está aqui nessa conferência de jovens, Resilient Faith, uma fé resiliente. Amanhã vai ter mais palavras sobre esse tema. A conferência vai acabar. O ano vai acabar. Você vai para a sua faculdade. Você vai para o seu trabalho. Mas como está a sua fé? Eu quero orar com você. Se você quiser vir, eu quero chamar você para vir na frente. Bruno, pode cantar, Bruno? Pode vir, você tem liberdade. Há momentos que, na vida, vai parecer que Jesus não está no ouvido. Há momentos que isso acontece. Que você ora, você chora, você quer uma resposta. Momentos que parece que não está ouvindo. Mas nesse momento, por favor, permaneça com fé. Grita. Porque ele está só querendo ouvir você. Eu já falei isso aqui na igreja uma vez, vou repetir. Uma coisa linda que eu descobri na paternidade é ver o meu filho me chamar quando ele quer algo. Tem momento que eu até deixo ele chamar. Sabe para quê? Porque eu quero ouvir a voz dele, a dependência dele. E quando ele olha para mim assim, eu olho para ele olha para mim e fala assim, ó, é uma delícia. Pode ficar tranquilo. Se você está orando, você está clamando, você está gritando, e ele não está te respondendo, ele está querendo ouvir sua voz. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender quando estamos num ambiente que nem esse de culto. Você chega, o irmão chorando, desesperado, Senhor, orando, clamando a Deus, adorando com uma adoração bem intensiva. A gente costuma olhar assim, nossa, o que esse irmão está fazendo? Irmão, você não está entendendo uma coisa. Ele entendeu o quê? Quando ele está fazendo assim, Deus está ouvindo o seu clamor, ele está fazendo para Deus. A fé resiliente, ele sabe quem é o seu Deus. Por ele saber quem é o seu Deus, ele não para de clamar. A fé resiliente, ele não precisa às vezes nem estar tendo resposta. Por mais que ele almeje a resposta, mas ele não para. A sua fé não deixa ele cair. Ele fica em pé, clamando a Deus. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por esse momento de estar aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade de poder ter ministrado a Tua palavra.
Senhor, muito obrigado pelo poder de estar aqui nesse culto de adoração ao teu santo e maravilhoso nome, e de entender que a fé é que me sustenta. É a fé, Senhor, o fundamento que quando parece que eu não estou tendo resposta, que me faz eu clamar a Ti, Jesus. Senhor, por isso eu quero pedir ao Senhor pela vida de cada um dos jovens e adolescentes que está aqui. Eles vão ir para um novo ciclo da vida deles, Senhor. Um novo ciclo de escola, novo ciclo de novos conhecimentos, Senhor. Mas que ele venha entender que a fé deles, se é em Ti, aquele local não pode mudar quem eles é. Aquele local, Senhor, não pode mudar a essência do Senhor que está na vida deles. Porque a fé é resiliente. Quando eu conheço o Senhor, Senhor, a minha fé é em Ti, por eu saber quem o Senhor é. Eu permaneço naquele local, louvando o Teu nome, glorificando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, porque eu conheço o Senhor. Essa mulher, qual do texto que nós falamos, que nós pregamos, Senhor, ela ouviu a respeito do Senhor, ela ouviu sobre os seus prodígios, Senhor, e ela, sabendo quem que era esse, ela somente creu de uma forma tal, Senhor, que nós estamos aqui hoje pregando, expondo a história da vida dela. Mas nós que estamos aqui hoje, nós estamos numa posição bem melhor, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. E se nós temos o Espírito Santo do Senhor, eu tenho um relacionamento contigo direto. E por esse fato, Senhor, a minha fé é uma fé sustentada, é uma fé inabalável, é uma fé que o local onde eu estou, eu glorifico o Teu nome, não tem o poder de mudar a essência do Senhor na minha vida. Aprender é maravilhoso. O novo meio que vocês adolescentes vão ir agora, para alguns vão para o campus, outros vão para cada lado, é top, faça. Mas por favor, que a tua base é Jesus. Não pode mudar você, não pode derrubar você. Para a gente que está assim dos 35, 36, que nem eu assim para cima, o dólar não pode estabelecer, mudar a base da sua fé. A tua fé é Jesus. Quem tem uma fé resiliente, ele todo o tempo deve permanecer louvando e testificando o nome de Jesus.